E se o homem mais poderoso que você já conheceu nunca tivesse dito uma única palavra, mas, ainda assim, fosse capaz de te dominar por completo? Ele nunca precisou da voz para comandar. O CEO bilionário e misterioso apenas precisava de sua presença, de seu olhar e de suas mãos. Mas quando sequestrou a única mulher que ousou desafiá-lo, ele mostrou que não precisaria de palavras para tomá-la. O que você faria se um homem proibido te tocasse de uma forma que ninguém mais tocou? Se essa história já te prendeu, deixe seu like e comente Perigo Irresistível nos comentários. A noite estava fria e úmida, o ar denso com o cheiro da chuva que havia acabado de cair sobre Moscou. As ruas estavam quase vazias, mas o perigo se escondia na escuridão. Isabela caminhava apressada, os saltos ecoando no asfalto molhado. Seu coração ainda pulsava forte depois do que havia acontecido naquela noite. Ela o enfrentou. Diante de uma plateia de empresários poderosos, ela teve a ousadia de desafiar Leonardo Salvatore, o CEO mais temido do país. Ela havia ouvido os rumores sobre ele. O homem que nunca falava. O CEO bilionário que controlava impérios apenas com olhares e gestos, sem nunca pronunciar uma única palavra. Um enigma. Um mistério. Uma ameaça. Mas naquela noite, diante de todos, ela o desafiou. E agora, sentia no próprio sangue o preço disso. O arrepio percorreu sua espinha quando percebeu um carro preto seguindo seu ritmo, faróis baixos iluminando a calçada onde ela caminhava. Seu instinto gritou. Algo estava errado. Ela acelerou os passos. O carro fez o mesmo. Isabela virou a esquina, tentando escapar, mas um braço forte a agarrou por trás. Um grito ficou preso em sua garganta. O cheiro de couro e menta invadiu seus sentidos enquanto uma mão cobria sua boca. A respiração quente roçou sua nuca, e o pavor congelou seu corpo. Ela tentou lutar. Tentou morder, chutar, se debater. Mas era inútil. O homem era mais forte. Muito mais forte. Tudo aconteceu rápido. Um sedativo. Um escuro repentino. O vazio. A última coisa que sentiu foi o cheiro amadeirado de alguém muito próximo. Depois disso, o mundo desapareceu. O cheiro da madeira polida foi a primeira coisa que Isabela sentiu quando despertou. A cabeça latejava, e o corpo parecia pesado, como se estivesse emergindo de um sono profundo. O silêncio ao redor era absoluto. Ela piscou algumas vezes, tentando focar a visão. O quarto era enorme, luxuoso. Cortinas de veludo escuro bloqueavam qualquer vestígio de luz externa. O carpete macio, os móveis de madeira escura, a lareira acesa. Mas o que realmente fez seu coração disparar foi o homem parado diante dela. Leonardo Salvatore. Ele estava recostado contra a lareira, o olhar frio como gelo, fixo nela. Isabela sentiu um arrepio. Ele estava de terno, como sempre. Impecável, intimidador. Mas havia algo mais nele naquela noite. Algo feroz. Ela tentou se levantar, mas os pulsos estavam presos por uma fita de couro à cabeceira da cama. A respiração dela falhou. Seu desgraçado, ela rosnou, puxando os braços com força. Leonardo apenas inclinou a cabeça, analisando-a com uma calma perturbadora. Ela esperou que ele falasse algo. Qualquer coisa. Mas ele permaneceu em silêncio. Seus olhos cinzentos brilharam à luz do fogo, carregados de algo que fez sua pele arrepiar. Ele caminhou devagar até ela, os passos ecoando suavemente pelo chão de madeira. Cada movimento era preciso, calculado, como um predador se aproximando de sua presa. Ela se contorceu, tentando soltar os braços, mas ele apenas observou. E então, ele tocou seu rosto. Foi um toque leve, quase casual. Mas seu corpo inteiro reagiu. O calor da palma dele contra sua pele enviou um arrepio por sua espinha. Não era um toque agressivo. Não era violento. Era perigoso. Ela tentou se afastar, mas a restrição nos pulsos a impediu. O sorriso dele se curvou levemente. Ele gostava de vê-la assim.
Ela ofegou. O que você quer de mim? Ele não respondeu. Nunca respondia. Mas seu olhar falou por ele. Ele queria tudo. O coração dela disparou quando Leonardo deslizou os dedos pela linha de seu maxilar, seu toque suave, mas inegavelmente possessivo. Isabela queria odiá-lo. Queria gritar, cuspir na cara dele. Mas seu corpo estava queimando, como se reconhecesse algo que sua mente se recusava a aceitar. Ele não precisava de palavras para controlá-la. Ela sentiu o polegar dele roçar seus lábios. Seu olhar era intenso, estudando cada reação dela como se estivesse decifrando algo que só ele compreendia. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Então, sem aviso, ele soltou seus pulsos. Isabela ficou paralisada. Ela não esperava isso. Seu coração ainda batia acelerado quando Leonardo recuou, cruzando os braços, como se esperasse para ver o que ela faria. Ela olhou para ele, os olhos carregados de ódio e confusão. O que você está esperando? Me mande de volta para casa. Ele apenas ergueu uma sobrancelha, como se risse da ideia. Ela nunca mais voltaria para casa. Ela era dele agora. Se você está gostando, comente. O perigo começou nos comentários. Se essa história te prendeu, deixe seu like. Se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos capítulos. O que você faria se fosse sequestrada por um homem como Leonardo? Comente abaixo. O silêncio dentro da mansão era cortante. Cada batida do relógio na parede ecoava como um aviso dentro da mente de Isabela. O ar estava impregnado pelo perfume amadeirado que vinha de Leonardo Salvatore, o homem que agora a mantinha prisioneira. Ela estava sentada na cama, ainda sentindo o calor do toque dele queimando sua pele. O toque que não deveria ter mexido com ela daquela maneira. Por que ele a sequestrou? Ela esperava ameaças. Esperava gritos. Mas tudo o que ele fazia era observá-la. Aquela mansão era imensa, luxuosa, cercada por janelas altas e cortinas pesadas que impediam qualquer visão do mundo lá fora. Ela se sentia como uma boneca trancada em uma caixa de vidro. Mas Leonardo não era como qualquer homem que ela já conheceu. Seu silêncio era mais intimidador do que 1000 palavras. Cada gesto seu carregava um significado. Cada olhar parecia um comando. E Isabela sentia que, a cada segundo que passava, ele a puxava mais fundo para dentro de seu mundo. Na manhã seguinte, Isabela despertou com a luz suave do sol atravessando as frestas da cortina. Por um segundo, esqueceu onde estava. Mas então, sentiu a presença dele. Leonardo estava sentado em uma poltrona de couro escuro, observando-a acordar. Seu olhar cinzento era hipnotizante, carregado de algo indecifrável. O coração dela disparou. Ele esteve ali o tempo todo? A respiração ficou presa na garganta ao notar que ele não desviava os olhos. Era como se ele esperasse algo dela. Como se soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro de sua mente. Você me sequestrou, e agora fica me olhando enquanto eu durmo. Sua voz saiu áspera, tentando esconder o medo. Leonardo inclinou a cabeça levemente, como se estivesse estudando sua reação. Ele não respondeu. Ele nunca respondia. Em vez disso, ele levantou-se e caminhou até a mesa, onde uma bandeja de prata estava disposta. O café da manhã estava impecável. Frutas frescas, pães quentes, café fumegante. Isabela franziu a testa. O que ele queria? Ele pegou um pedaço de pão, cortou lentamente e mergulhou no café. Depois, apontou para ela. A mensagem era clara. Coma. Eu não estou com fome. Ele não piscou. Apenas pegou um garfo e cortou um pedaço da fruta, levando até os lábios. Então, fez algo que a fez prender a respiração. Ele pegou outro pedaço e levou até a boca dela. Ela engoliu em seco. Não vou jogar esse joguinho com você. Os olhos dele brilharam. Um desafio silencioso. Mas Leonardo não recuou.
Apenas aproximou-se mais, segurando o garfo a centímetros de seus lábios. Ela sentiu o corpo inteiro tensionar. O cheiro dele estava ali, invadindo seus sentidos, nublando sua mente. Ele queria que ela obedecesse. Ele queria que ela cedesse. E, naquele instante, Isabela percebeu algo assustador. Ela estava começando a entender a linguagem dele. Horas depois, Isabela andava pelo quarto luxuoso, os dedos deslizando pelo corrimão dourado da sacada interna. Ela precisava encontrar uma saída. O corredor do lado de fora parecia deserto. Talvez houvesse uma chance. Ela encostou o ouvido na porta, ouvindo o silêncio absoluto do outro lado. Se ele não estivesse ali, talvez conseguisse escapar. Ela tentou a maçaneta. Trancada. Seu coração acelerou. Ela precisava pensar. Mas então, o ar ao seu redor ficou pesado. Ela sentiu antes de ver a presença dele. Leonardo estava atrás dela. Ela girou o corpo rapidamente, os olhos arregalados. Ele não fez barulho algum. Você é um psicopata, ela cuspiu, dando um passo para trás. Ele não demonstrou reação. Apenas avançou, devagar. A cada passo que ele dava, ela recuava. Até suas costas tocarem a parede. Ela prendeu a respiração. Leonardo ergueu a mão. E então, ele tocou seu pescoço. Foi um toque firme, mas não agressivo. Seus dedos deslizaram pela pele dela, subindo até a linha do maxilar. Cada célula de seu corpo reagiu ao toque. Não faça isso, ela sussurrou, a voz falha. Os olhos dele escureceram. Ele gostava de vê-la perder o controle. O polegar dele traçou um círculo lento sobre sua clavícula. Isabela sentiu seu corpo se incendiar. Ele não precisava dizer nada. O silêncio era sua arma. E Isabela estava começando a se perder dentro desse jogo. Naquela noite, ela ficou acordada por horas. Ela não entendia o que estava acontecendo. Por que seu corpo reagia assim perto dele? Por que cada toque era como uma corrente elétrica atravessando sua pele? Ela odiava aquilo. Ela odiava que ele tivesse poder sobre ela sem precisar dizer uma única palavra. Mas ao mesmo tempo, ela queria saber até onde ele iria. Isabela fechou os olhos e respirou fundo. Ela precisava se lembrar de quem era. Precisava encontrar um jeito de escapar. Mas então, a porta se abriu. O coração dela disparou. Leonardo entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Os olhos cinzentos estavam sombrios, intensos. Ele caminhou até a poltrona e sentou-se, sem dizer nada. Isabela sentiu o estômago revirar. Ele não ia embora. Ele ia dormir ali. Observando-a. Ela se virou de costas para ele, puxando o cobertor sobre o corpo. Mas a presença dele queimava. E, no fundo, ela sabia. Naquele jogo silencioso, ele estava ganhando. O tempo dentro daquela mansão parecia se mover de forma diferente. Os dias eram silenciosos. As noites, elas eram uma tortura. Isabela não conseguia dormir. Não quando sabia que ele estava ali, sentado na poltrona, a observando no escuro. A única iluminação vinha da lua que atravessava as janelas altas, projetando sombras no chão de madeira polida. Mas ela não precisava vê-lo para sentir sua presença. Leonardo Salvatore era como um predador esperando pacientemente que sua presa cedesse. Ela passou a mão pelo rosto, sentindo o coração acelerar. Era sufocante. Ela precisava sair dali. Precisava escapar desse jogo. Mas, no fundo, sabia que ele não deixaria. Quando a manhã chegou, Isabela abriu os olhos devagar. O lençol estava amarrotado, o travesseiro úmido pelo suor da noite agitada. Mas quando se virou na cama, ouviu. Leonardo não estava mais na poltrona. Ele estava sentado na beira da cama. Seu corpo musculoso estava inclinado para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas.
Os olhos cinzentos estavam presos nela. A respiração dela falhou. Você não tem outra coisa para fazer além de ficar me olhando? Ela perguntou, a voz carregada de irritação. Ele apenas ergueu uma sobrancelha. Calmo. Analisando. Então, sem aviso, ele levantou a mão e deslizou os dedos por sua coxa nua, onde o tecido do vestido fino não cobria. Seu toque foi quente. Firme. Ela se sobressaltou, mas não recuou. Não dessa vez. O olhar dele brilhou. Ele percebeu. Ele se inclinou um pouco mais, aproximando o rosto do dela. A respiração dele estava perto demais. O perfume amadeirado e levemente cítrico invadiu seus sentidos, e seu coração bateu ainda mais forte. Ele estava testando ela. Mas dessa vez, Isabela decidiu testar ele também. Ela levou a mão até o pulso dele e segurou com firmeza. Seu toque foi leve, mas seu olhar carregava um desafio. Leonardo ficou imóvel. Foi a primeira vez que ela o tocou de verdade. E então, algo no ar mudou. A manhã passou devagar. Isabela foi levada até um salão amplo, onde uma mesa de jantar estava posta. O silêncio da casa continuava sufocante. Ela se sentou, mantendo a postura rígida, observando os mínimos detalhes ao seu redor. Precisava encontrar uma falha. Uma oportunidade de fuga. Mas quando Leonardo entrou no cômodo, tudo dentro dela ficou em alerta. Ele caminhou devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Seu terno preto impecável, os cabelos loiros levemente desalinhados de propósito. Ele se sentou à sua frente, cruzou os braços e apenas a observou. Ela não desviou o olhar. Ele pegou uma taça de vinho e a levou aos lábios. A forma como ele fazia até os gestos mais simples parecerem perigosos a deixava inquieta. Ela decidiu jogar. Pegou o garfo e levou um pedaço de fruta até a boca, sem desviar o olhar dele. Se ele queria provocá-la com aquele olhar afiado, ela revidaria. Por um segundo, ela viu um brilho diferente nos olhos de Leonardo. Uma faísca de aprovação. Mas ele não disse nada. Ele nunca dizia. O jogo estava ficando mais perigoso. E ela sentia que não teria volta. Mais tarde, Isabela se viu novamente trancada no quarto. A noite chegou rápido, e o peso do silêncio voltou a sufocar. Ela estava cansada. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. Sentou-se na cama, puxando os joelhos contra o peito. Pensou na sua vida antes de tudo isso. E então, a porta se abriu. Leonardo entrou no quarto sem fazer barulho, fechando a porta atrás de si. Seus olhos estavam diferentes naquela noite. Mais intensos. Mais sombrios. Ele se aproximou devagar, parando ao lado da cama. Isabela não se moveu. Seu coração batia forte demais, mas ela não queria fugir. Ela queria entender. Porque a pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse se conter. Leonardo parou por um segundo, como se estivesse considerando a resposta. Então, ele ergueu a mão. E tocou sua boca. O polegar dele roçou seu lábio inferior lentamente. Seu olhar queimava contra o dela. A respiração dela falhou. Era como se aquele toque carregasse a resposta que ele nunca diria em palavras. Ela sentiu o ar se tornar pesado entre eles. E, antes que pudesse reagir, ele a beijou. O choque percorreu seu corpo. Os lábios dele eram firmes, exigentes, explorando os dela sem hesitação. O gosto dele era viciante. Ele não falava. Mas naquele momento, ele estava dizendo tudo. E Isabela soube. Ela não conseguiria fugir dele. Porque, de alguma forma, já estava presa. Se você está gostando, comente, agora ela é dele, nos comentários. Se essa história te prendeu, deixe seu like. Se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos capítulos. Você acha que Isabela conseguirá resistir a Leonardo? Ou será que ele já conquistou sua mente e seu corpo? Comente abaixo.
Os lábios de Leonardo eram quentes, exigentes, mas ao mesmo tempo carregavam uma hesitação que Isabela não compreendia. Ele a beijava como se estivesse se permitindo quebrar uma regra invisível. Ela sentiu o corpo inteiro tensionar sob o contato. Seu instinto dizia que deveria empurrá-lo, fugir, lutar contra isso. Mas seu corpo, traidor, não queria se afastar. Ela nunca havia sentido algo tão intenso. Tão perigoso. Seus dedos tremeram quando ela ergueu as mãos, encostando na camisa dele, sentindo a musculatura firme sob o tecido. Era como tocar em um bloco de mármore quente. Leonardo gemeu baixinho contra sua boca, um som rouco e abafado, e foi então que tudo mudou. De repente, ele se afastou. Rápido. Quase violento. A respiração dele estava acelerada, os olhos cinzentos brilhando com algo que parecia pânico. Isabela piscou, tentando entender o que havia acontecido. Ele passou as mãos pelos cabelos loiros, como se estivesse frustrado consigo mesmo. Como se tivesse cometido um erro. Ela engoliu em seco. Você. A voz dela saiu rouca, mas antes que pudesse terminar a frase, Leonardo já estava na porta. Ele saiu sem olhar para trás. Isabela ficou sentada na cama, os lábios ainda formigando pelo beijo. O corpo inteiro queimava. Mas o que mais a assustava não era a forma como ele a tocou. Era a forma como ela quis que ele voltasse. A manhã chegou fria. O céu do lado de fora estava acinzentado, carregado de nuvens densas que anunciavam neve. Isabela se sentou na cama, os braços envolvendo seu próprio corpo. Ela havia dormido mal. Toda vez que fechava os olhos, sentia o calor do toque dele. A forma como ele a beijou. Como se estivesse a devorando. Como se estivesse faminto por ela. Mas então, por que ele fugiu? Por que Leonardo Salvatore, o homem que nunca perde o controle, pareceu tão desesperado para sair daquele quarto? A porta se abriu, e ela se sobressaltou. Mas não era ele. Uma mulher, talvez na casa dos 50 anos, entrou carregando uma bandeja de prata. Tinha um olhar gentil, mas ao mesmo tempo, cauteloso. Ele pediu para que eu trouxesse o café da manhã, disse a mulher, colocando a bandeja sobre a mesa ao lado da cama. Isabela franziu a testa. Ele fala com você? A mulher hesitou por um segundo, depois balançou a cabeça. Não. Mas eu sei o que ele quer. Isso não era uma resposta. Isso só tornava tudo ainda mais estranho. Ele faz isso sempre? Isabela perguntou. Sequestrar mulheres. A mulher ficou pálida. Você acha que ele faria isso com qualquer uma? A pergunta deixou Isabela sem palavras. O que aquilo significava? Ela não era qualquer uma. Mas antes que pudesse perguntar mais, a mulher se virou e saiu do quarto, trancando a porta atrás de si. O dia passou lento. Pesado. Leonardo não apareceu. Ele estava evitando ela. Isabela passou horas andando pelo quarto, tocando os móveis, procurando pistas, tentando entender por que diabos aquele homem a sequestrou. Mas nada fazia sentido. Ele poderia tê-la machucado. Poderia ter feito qualquer coisa. Mas o que fez? Ele a beijou. E fugiu. Ela se jogou na cama, frustrada. Por que estava se importando com isso? Ele era seu sequestrador. Ela não deveria estar pensando em como a respiração dele falhou quando a tocou. Ela deveria estar focada em escapar. Mas então, a porta se abriu novamente. Dessa vez, era ele. Leonardo entrou no quarto com a mesma presença imponente de sempre. Mas dessa vez, havia algo diferente nele. Algo mais sombrio. Isabela sentou-se devagar na cama, observando-o fechar a porta e caminhar até ela. Os olhos dele estavam cravados nos dela. Fixos. Determinados. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele parecia decidido. Ele parou ao lado da cama, as mãos nos bolsos do terno. E então, sem aviso,
pegou um pequeno caderno e uma caneta do bolso interno da jaqueta. Ela franziu a testa. Ele abaixou o olhar para a página em branco e começou a escrever. Por um momento, o único som no quarto foi o da caneta deslizando pelo papel. Então, ele virou o caderno e o entregou para ela. Isabela pegou o papel com hesitação e leu as palavras escritas com caligrafia firme. Eu não posso te tocar. Seu coração acelerou. Ela levantou o olhar para ele, confusa. Como assim? Leonardo pegou o caderno de volta, escreveu mais algumas palavras e o entregou novamente. Eu nunca toquei ninguém. Até você. Isabela sentiu a respiração falhar. Ele nunca. Isso não fazia sentido. Ele era um bilionário poderoso. Com toda certeza, já teve mulheres em sua cama. Mas então, por que parecia que ela foi a primeira? Ela pegou a caneta da mão dele e escreveu algo rapidamente. Então por que me sequestrou? Leonardo a observou por um segundo, como se estivesse considerando a resposta. Então, pegou o caderno e escreveu lentamente. Porque você me fez querer quebrar todas as minhas regras. O peito de Isabela apertou. Aquela confissão silenciosa a atingiu como um soco. Ela sentiu o corpo inteiro arrepiar. Ele a sequestrou, porque não conseguiu resistir. Porque algo nela quebrou algo dentro dele. Ela não sabia como responder. Não sabia se queria responder. E então, como se o momento tivesse sido pesado demais, Leonardo fez o impensável. Ele segurou seu rosto com ambas as mãos e a beijou. Dessa vez, não havia hesitação. O beijo foi selvagem, intenso, desesperado. Os dedos dele seguravam seus cabelos, puxando-a para mais perto. Ele parecia estar se segurando por tanto tempo, e agora não conseguia mais parar. Isabela se perdeu. Se perdeu no toque, no silêncio, na posse. Leonardo deslizou as mãos por suas costas, puxando-a contra seu corpo forte. Ela sentiu a respiração quente dele em sua pele, sentiu as mãos grandes a segurarem como se ele tivesse medo que ela escapasse. E então, ele se afastou. Os olhos cinzentos estavam escuros, dominados por um desejo que ele parecia não saber controlar. Ele pegou o caderno de novo. Escreveu uma última coisa. E quando ela leu, seu coração parou. Você é minha, Isabela. Desde o momento em que cruzou meu caminho. Ela sentiu o estômago revirar. Porque, no fundo, sabia que não havia mais como fugir. Ela já era dele. O quarto estava tomado por um silêncio denso, carregado de eletricidade. Isabela ainda segurava o caderno nas mãos, os olhos cravados na frase que Leonardo havia escrito. Você é minha, Isabela. Desde o momento em que cruzou meu caminho. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era uma afirmação. Uma sentença. Uma promessa. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar pelo quarto. Ela sabia que deveria lutar. Mas como se luta contra um homem que não precisa de palavras para dominar você? Ela ergueu os olhos, encontrando o olhar intenso dele. Leonardo não desviava. Ele apenas observava. Como se esperasse que ela compreendesse algo que ele mesmo ainda não sabia explicar. E então, ele agiu. Sem hesitar, Leonardo pegou o caderno de volta e jogou-o no chão. Ele não precisava mais daquelas palavras escritas. Ele a mostraria de outra forma. Lentamente, ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, os dedos roçando sua pele quente. Isabela sentiu a respiração falhar. O toque dele não era apressado. Era firme, controlado, e ao mesmo tempo, trêmulo. Como se ele estivesse testando seus próprios limites. Ela deveria empurrá-lo. Deveria lutar contra aquilo. Mas em vez disso, fechou os olhos. Ela sentiu quando os dedos dele desceram pelo seu maxilar, traçando a linha delicada de seu pescoço. Seu corpo inteiro respondeu a cada mínimo toque. E foi naquele momento que ela percebeu. Leonardo não era um monstro. Ele era um homem que nunca soube o que era querer algo.
Até agora. O tempo parecia se mover de forma diferente naquela noite. Leonardo se afastou devagar, os olhos cinzentos queimando contra os dela. Mas dessa vez, ele não fugiu. Ele a observou, como se estivesse memorizando cada detalhe. Como se finalmente tivesse decidido aceitar o que estava acontecendo entre eles. Isabela se mexeu na cama, o coração disparado. Ela não sabia o que fazer com aquilo. Você sempre consegue tudo o que quer. Sua voz saiu mais suave do que gostaria. Leonardo apenas inclinou a cabeça, um brilho perigoso nos olhos. Ele não precisou responder. Porque ela já sabia a resposta. Sim. Ele sempre conseguia tudo o que queria. E agora, ele queria ela. O sol ainda nem havia nascido quando Isabela acordou. Ela piscou, confusa, sentindo o corpo aquecido pelo cobertor pesado. Por um segundo, esqueceu onde estava. Mas então, sentiu a presença dele. Leonardo estava ao lado da cama, sentado na poltrona, o rosto voltado para a janela, onde o céu começava a ganhar tons alaranjados. Isabela ficou imóvel, observando-o. Ele parecia perdido. Ele não percebeu que ela estava acordada. Ou, se percebeu, não demonstrou. A luz suave da manhã iluminava seus traços duros. Os cabelos loiros ligeiramente bagunçados, a linha do maxilar tensa. Ele estava, pensativo. Como se estivesse lidando com algo que não sabia como controlar. Isabela virou o rosto sobre o travesseiro, estudando cada detalhe dele. E então, sem pensar, disse algo que jamais imaginou que diria. Por que você não fala? Leonardo ficou rígido. Por um momento, ela achou que ele não fosse responder. Mas então, ele se levantou, pegou o caderno no chão e escreveu. Ele virou o caderno para ela. Porque ninguém nunca precisou me ouvir. Ela sentiu um nó na garganta. Era verdade. Leonardo Salvatore dominava o mundo sem precisar de palavras. O que ele queria, ele tomava. O que ele ordenava, era obedecido. Mas ela sabia que não era só isso. Havia mais. Muito mais. Ela pegou a caneta e escreveu de volta. Mas eu quero ouvir você. Ele ficou imóvel. Os olhos brilhando com algo que ela não conseguia decifrar. E então, ele a beijou de novo. Dessa vez, não houve hesitação. Os lábios dele tomaram os dela com uma intensidade que fez seu corpo inteiro queimar. Era diferente do primeiro beijo. Não havia mais medo. Não havia mais fuga. As mãos dele seguraram sua cintura, puxando-a para perto. Ele a queria. E dessa vez, ele não iria se segurar. Isabela se agarrou a ele, os dedos deslizando pelos cabelos loiros. Seu corpo reagia como se tivesse esperado por isso. Ela sentiu a respiração quente dele contra sua pele quando ele quebrou o beijo, deslizando os lábios pelo seu pescoço. Seu toque era devagar, cuidadoso, mas ao mesmo tempo carregado de algo selvagem. Ela não sabia o que dizer. Não sabia o que sentir. Mas sabia que não queria que ele parasse. Leonardo a puxou mais para perto, os olhos escuros, intensos. Ele estava faminto por ela. Mas, de repente, ele parou. Isabela ficou sem fôlego, observando a tensão no rosto dele. Ele respirou fundo e pegou o caderno novamente. Escreveu algo rápido e virou para ela. Se eu começar, eu não vou conseguir parar. Ela sentiu o estômago revirar. Porque naquele momento, ela percebeu. Ela não queria que ele parasse. O peito dela subia e descia rapidamente. Os olhos de Leonardo queimavam os dela. E então, ele esperou. Esperou que ela tomasse a decisão. O ar entre eles estava pesado, denso. O desejo pulsava como algo vivo. Ela pegou a caneta. E então, escreveu. Então não pare. Leonardo a olhou, os olhos brilhando como se aquela fosse a resposta que ele esperou a vida inteira. E, naquela noite, ele finalmente a tomou como sua.
O sol já havia nascido quando Isabela abriu os olhos. O quarto estava banhado por uma luz dourada suave, mas o que realmente a despertou foi a sensação de um corpo quente e firme ao seu lado. Leonardo. Ele estava ali, deitado, ainda adormecido, respirando devagar. Isabela se virou com cuidado, observando o homem que a sequestrou. O bilionário que todos temiam. O CEO mudo que dominava o mundo sem dizer uma única palavra. Mas agora, ele parecia vulnerável. Pela primeira vez, Leonardo Salvatore não era apenas um homem poderoso. Ele era apenas um homem. E, de alguma forma, ela sabia que estava perdida. Porque agora, ele era dela também. Horas depois, Isabela descia as escadas da mansão. Ela nunca tinha estado fora do quarto até então. A casa era ainda mais luxuosa do que imaginava. Paredes de mármore negro, lustres de cristal, tapetes importados. Mas não havia um único traço de vida ali. Era fria. Vazia. Como ele. Mas agora ela sabia que havia algo por trás dessa frieza. Ela caminhava devagar pelo corredor quando ouviu vozes. Parou ao lado de uma porta entreaberta. O chefe nunca foi assim antes. Ela franziu a testa. A voz vinha de um dos seguranças. Eles estavam falando de Leonardo. Ele nunca levou mulher alguma para essa casa. Nunca sequer olhou para uma por mais de um segundo. Isabela prendeu a respiração. Mas com essa garota. Ele mudou. Mudou? Ela sentiu o estômago revirar. Leonardo não era o único que estava percebendo isso. Ela se afastou, voltando para o corredor. Precisava de ar. Mas antes que pudesse dar mais um passo, bateu contra um corpo sólido. Mãos fortes seguraram seus braços. Mãos conhecidas. Mãos dele. Ela ergueu os olhos devagar, encontrando os olhos cinzentos brilhando com algo intenso. Leonardo estava ali. E ele não parecia feliz. Ele a puxou de volta para o quarto sem dizer nada. Fechou a porta. Trancou. O coração de Isabela disparou. O que ele estava fazendo? Ele se virou para ela. Os olhos brilhando em fúria silenciosa. Isabela sentiu a tensão no ar. Algo estava errado. Ela cruzou os braços. O que foi agora? Ele pegou o caderno sobre a mesa. Escreveu rapidamente. E então, virou para ela. Você ouviu o que eles disseram? Seu coração deu um salto. Ele sabia. Ela engoliu em seco. E se eu ouvi? Os olhos de Leonardo ficaram mais sombrios. A mandíbula travada. Ele pegou a caneta de novo. Isso muda alguma coisa para você? Ela prendeu a respiração. Sim. Mudava tudo. Mas ela não queria admitir isso. Porque admitir significava aceitar que ela estava envolvida de verdade. Ela desviou o olhar. Não sei. Ele jogou o caderno na mesa, irritado. E então, sem aviso, ele a puxou contra si. As mãos fortes seguraram sua cintura. Os corpos colidiram. Ela ofegou. Leonardo segurou seu rosto com firmeza, forçando-a a encará-lo. E então, ele a beijou. Dessa vez, o beijo não era cuidadoso. Era posse. Era ciúme. Era um aviso. Ele mordiscou seu lábio inferior, puxando-a mais contra seu corpo forte. Ela sentiu cada músculo tenso, cada batida acelerada do coração dele. E foi naquele momento que ela percebeu. Ele estava com medo. Medo de que ela fugisse. Medo de que ela o rejeitasse. Medo de perder algo que nunca pensou que teria. E esse medo o estava enlouquecendo. Mais tarde, Isabela tentava organizar os pensamentos. Ela sabia que Leonardo não falava. Sabia que ele não demonstrava sentimentos da forma tradicional. Mas aquilo era outra coisa. Ela precisou sair do quarto para respirar.
Foi para o jardim da mansão. A neve cobria o chão, mas o frio não era nada comparado ao que sentia dentro de si. E então, ouviu passos. Ela se virou, vendo um dos seguranças. Ele não parecia ameaçador. Na verdade, parecia mais curioso. Você é diferente. Ela piscou. O que quer dizer? O chefe. O homem cruzou os braços. Ele nunca permitiu que ninguém se aproximasse. Ela franziu a testa. E por que comigo é diferente? O homem sorriu de lado. Você ainda não percebeu? Antes que ela pudesse responder, Leonardo apareceu. E ele não estava nada feliz. Os olhos de Leonardo estavam furiosos. Ele atravessou o jardim em poucos passos, o sobretudo negro esvoaçando ao redor de seu corpo. O segurança se afastou antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Não que ele fosse dizer. Ele não precisava. Isabela sentiu a respiração travar quando ele a pegou pelo braço, sem gentileza. Ele a puxou de volta para dentro da mansão, sem uma única palavra. A porta do quarto se fechou atrás deles. O silêncio era ensurdecedor. Ele soltou seu braço, mas seu olhar queimava nela. Ela cruzou os braços. Qual o seu problema? Leonardo passou as mãos pelos cabelos. Parecia estar lutando consigo mesmo. Então, pegou o caderno. Não quero você perto de ninguém. O estômago dela se revirou. Isso parece muito com ciúmes, Salvatore. Ele travou a mandíbula. Pegou a caneta de novo. Por que é? O peito de Isabela subiu e desceu rápido. Ela não esperava essa resposta. O silêncio tomou conta do quarto. Até que ele se aproximou. Lento. Letal. Ele segurou seu rosto com firmeza, os olhos ardendo com um desejo sombrio. E então, ele a beijou de novo. Dessa vez, o beijo foi ainda mais intenso. Foi destruição. Foi entrega. As mãos dele desceram pela lateral de seu corpo, pressionando-a contra a parede. Ela sentiu cada fibra daquele homem contra si. E naquele momento, soube. Leonardo Salvatore não deixaria que ela fosse de mais ninguém. Se você está gostando, comente, ele nunca deixará ela ir, nos comentários. A respiração de Isabela ainda estava presa no peito. O beijo de Leonardo havia consumido tudo ao seu redor. Possessivo. Sombrio. Perigoso. Ele não usava palavras, mas cada toque era um comando absoluto. Cada vez que a puxava para si, ele deixava claro que ela já era dele. E o pior: ela não queria escapar. Mas, naquela noite, a verdade que ele escondia viria à tona. E mudaria tudo. A manhã chegou fria e cinzenta. Isabela abriu os olhos devagar, sentindo a presença quente ao seu lado. Leonardo ainda estava ali. Deitado ao seu lado na cama. Aquele homem poderoso e impenetrável agora parecia vulnerável. Parecia humano. Ela virou o rosto para observá-lo. Os traços perfeitos, os cílios longos sobre a pele bronzeada, a linha forte da mandíbula. Tão forte. Tão inacessível. E ainda assim, ele a deixou entrar. Ela esticou a mão devagar, traçando a ponta dos dedos pelo maxilar dele. Foi um toque leve, delicado. Mas, de repente, ele agarrou seu pulso. Os olhos dele se abriram, cinzentos, intensos, perigosos. Ela prendeu a respiração. Ele estava alerta. Mas então, seu olhar suavizou. Ele a reconheceu. E a mão que segurava o pulso dela se soltou. Ela engoliu em seco. O que havia acontecido com ele para ser assim? Leonardo passou a mão pelos cabelos e se levantou da cama, afastando-se dela. Ele não queria que ela visse aquilo. Não queria que ela visse a fraqueza dentro dele. Mas ela já havia visto. E precisava entender. O dia passou devagar. Leonardo estava diferente. Mais fechado. Ele evitava olhá-la por muito tempo.
E quando o fazia, era como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Isabela observava tudo. Cada movimento. Cada mínimo gesto. Ela sabia que havia algo a mais. Algo que ele escondia. E se havia algo que ela aprendeu sobre Leonardo Salvatore, era que ele nunca deixava nada escapar. Mas, naquela noite, ele cometeu um erro. Ela caminhava pelos corredores da mansão, a mente fervilhando com tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. A casa era grande. Sufocante. E então, ela viu uma porta entreaberta no final do corredor. O escritório dele. Seu coração disparou. Aquela poderia ser sua única chance de descobrir mais sobre ele. Isabela olhou por cima do ombro. Nada. Respirou fundo e entrou. O escritório era intimidador. Paredes escuras, estantes de madeira maciça repletas de livros. Uma escrivaninha enorme no centro. Mas foi a gaveta entreaberta que chamou sua atenção. Ela se aproximou devagar, as mãos suadas. Ela não deveria estar ali. Mas não conseguia parar. Ela puxou a gaveta, encontrando uma pasta de arquivos. E, no topo, um envelope velho. Ela pegou e abriu devagar, sentindo o coração bater na garganta. E então, viu as fotos. Fotos antigas. De um menino. Um menino de olhos cinzentos. O ar escapou de seus pulmões. Era Leonardo. Mas ele não parecia o mesmo homem que ela conhecia agora. Ele era pequeno, magro. Assustado. E, ao lado dele, um homem alto, de feições rígidas. Seu pai? Os olhos de Isabela se arregalaram quando viu a última foto. O mesmo menino, mas agora com um olhar vazio. Seu rosto coberto de sangue. E então, ela entendeu. Leonardo Salvatore não era apenas um CEO bilionário que dominava o mundo sem palavras. Ele era um sobrevivente. Alguém que foi moldado pela dor. E foi nesse momento que ela sentiu a presença atrás de si. O ar ficou pesado. Ela se virou lentamente. Leonardo estava ali. Os olhos cinzentos frios. Perigosos. Ele pegou o envelope da mão dela sem dizer nada. Mas ela já sabia. Ela havia descoberto o que nunca deveria ter visto. O silêncio entre eles era cortante. Leonardo segurava as fotos, o maxilar travado. Isabela deu um passo para trás. Mas ele a impediu. Ele a segurou pelo pulso, os dedos firmes, mas não agressivos. Seu peito subia e descia rapidamente. Ele estava furioso. Não porque ela viu as fotos, mas porque agora ela sabia. Ela olhou em seus olhos. E então, tomou coragem para perguntar. Foi por isso que você parou de falar? Leonardo piscou devagar. Mas ele não negou. A resposta estava no olhar dele. O ar entre eles ficou carregado. Pesado. E então, ele a puxou para si. Dessa vez, o beijo não foi apenas desejo. Foi dor. Foi um pedido mudo de algo que ele nunca teve. Algo que só ela podia dar. Ele segurou sua nuca, aprofundando o beijo, como se precisasse dela para respirar. E naquele momento, ela entendeu. Leonardo Salvatore não sequestrou Isabela porque queria apenas posse. Ele a sequestrou porque precisava dela. Ela foi a primeira pessoa a vê-lo de verdade. E agora, ele jamais deixaria que ela fosse embora. Se você está gostando, comente. O segredo foi revelado, nos comentários. Se essa história te prendeu, deixe seu like. Agora que Isabela sabe a verdade, o que acha que ela deve fazer? Ficar ou fugir? Comente abaixo. O silêncio entre eles era avassalador. Leonardo segurava as fotos antigas, os olhos cinzentos nublados por algo que Isabela nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Aquele homem que parecia indestrutível, o CEO bilionário que dominava tudo sem dizer uma única palavra, agora estava quebrado diante dela. Ela engoliu em seco.
Ele não precisava falar. Os olhos dele diziam tudo. Leonardo Salvatore tinha sido moldado pela dor. E agora, ela era a única pessoa que sabia a verdade. O peso disso era sufocante. Mas ainda mais sufocante era a forma como ele olhava para ela. Como se, pela primeira vez em sua vida, ele estivesse com medo de perder algo. Leonardo largou as fotos na escrivaninha e passou as mãos pelos cabelos, dando as costas para ela. Ele não queria que ela ouvisse assim. Fraco. Quebrado. Isabela mordeu o lábio, sentindo o coração bater rápido. Ela deveria dizer algo? Fazer algo? Mas antes que pudesse tomar uma decisão, ele se moveu. Virou-se para ela. Os olhos estavam diferentes. E então, ele pegou o caderno e a caneta. Escreveu algo rápido e virou para ela. Agora você sabe. Ela respirou fundo. Sim. Ele hesitou por um segundo. Depois escreveu outra coisa. Você vai embora? O estômago dela revirou. Ele achava que ela fugiria. Ele achava que agora que sabia a verdade, ela correria para bem longe dele. Mas o que Leonardo Salvatore ainda não tinha entendido, era que ela já era dele. Para sempre. Ela pegou a caneta da mão dele. E então, escreveu. Não. Leonardo ficou imóvel. O tempo pareceu parar. Como se ele estivesse processando cada letra daquela palavra. Ele pegou o caderno de volta e escreveu devagar. Por quê? Ela sentiu o peito apertar. Porque ela não queria ir embora. Porque, mesmo sabendo de tudo, ela ainda estava ali. Ela pegou a caneta de novo e, dessa vez, não hesitou. Porque eu vejo você. Os olhos dele brilharam. E então, ele deixou o caderno cair no chão. Porque agora, ele não precisava mais de palavras. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos e a beijou. Dessa vez, o beijo foi diferente de todos os outros. Foi fome, necessidade, desespero. Leonardo segurava Isabela como se precisasse dela para continuar respirando. E ela se entregou. Se perdeu no toque, no silêncio, no desejo. Ele a puxou para mais perto, os dedos traçando caminhos quentes por sua pele. Cada toque dele dizia algo que ele nunca conseguiu dizer em voz alta. Fique. Me aceite. Seja minha. E Isabela respondeu da única forma que podia. Se entregando completamente. As horas passaram sem que nenhum dos dois se importasse com o tempo. Os corpos entrelaçados, as respirações misturadas. E então, finalmente, ele falou. Foi um som rouco. Baixo. Mas foi real. Foi a única palavra que ele nunca achou que conseguiria dizer. E ele disse para ela. Fique. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Ela segurou o rosto dele com as mãos trêmulas. E então, respondeu com um sussurro. Sempre. Epílogo, meu silêncio pertence a você. A cidade brilhava lá fora, mas a única coisa que importava estava dentro daquela mansão. Leonardo segurava Isabela em seus braços, o corpo dela encaixado no dele, o cheiro da pele dela impregnado em sua alma. Ele nunca achou que poderia amar alguém. Nunca achou que poderia querer alguém além do próprio controle. Mas agora, ele sabia. Ela era dele. E, pela primeira vez, ele era dela.